Hoje, a partilhar a moderação deste quarto painel do 12º Colóquio Luso-Espanhol de Professores de Direito Administrativo, com o professor catedrático Fernando López Ramón, da Universidade de Saragoça, a quem dirijo uma saudação especial e fraterna, saudação que estendo ao nosso anfitrião, reitor da Universidade de Lusíada, professor Afonso Oliveira Martins, a quem me ligam laços de amizade de longa data e que aqui realmente reforço de uma forma muito particular. Prazer, desde logo, porque assisti ao nascimento destes encontros em Madrid, pela mão do professor Diogo Freitas do Amaral e do saudoso professor López Rodó, que tiveram esta ideia visionária de estreitar laços académicos entre os administrativistas portugueses e espanhóis. E tenho, a partir daí, acompanhado o seu percurso de enraizamento e florescimento académicos através, desde logo, dos professores Meilán Gil, do professor José Luís López Muniz e do professor Fausto Quadros. Um percurso hoje vertido em obras que se desdobram noutras e noutras ainda, o que é particular razão de satisfação e, por isso, aos responsáveis por esta ideia visionária, bem patente na temática escolhida para o colóquio deste ano, a minha gratidão. Mas prazer também porque me permite reencontrar amigos e conviver com colegas de profissão universitários do vizinho país irmão. Prazer que neste painel conflui num tema particularmente apelativo em termos publicísticos, as atividades de risco ou de perigo, em especial o regime jurídico dos medicamentos e dos alimentos, trabalhado por dois grandes professores, um da Universidade de Coimbra, a professora Susana Tavares da Silva, e outro da Universidade de Córdoba, o professor Manuel Izquierdo Carrasco, que acabamos de ouvir com tanto prazer. A professora Susana Tavares da Silva tem uma carreira firmada numa forma própria de se posicionar perante o mundo do direito. Tem um marcado perfil de jurista pioneiro, que não procura o conforto ou o aconchego do já dito, do já trabalhado, do já explorado. Antes se move por terrenos onde se sente a necessidade de o direito entrar, se instalar, dialogar com variadas áreas do saber. Terrenos, por isso mesmo, difíceis, movediços, de grande complexidade e incerteza. Direito da energia, direito do petróleo, direito ambiental, direito da agricultura, direito do ordenamento do território, mas também direito do património cultural ou a busca de um novo direito administrativo, são áreas do conhecimento jurídico que amplamente e sem receios cultiva e onde sempre deixa rasto de qualidade que a prestigia e à escola onde investiga e ensina. As conexões entre direito, risco e sociedade técnica atraem-na em especial e o desejo de descoberta leva a procurar formular com lucidez novos princípios jurídicos, como o do mútuo reconhecimento, acentuando, porém, princípios tradicionais, como os da razoabilidade, proporcionalidade, transparência, capazes de a todos tranquilizar em face das atividades de risco ou de perigo com que diariamente nos confrontamos. O recente artigo, já publicado, Ato Administrativo de Faca e Garfo, é prova do que afirmo e estou certa de que se acentuará na intervenção que irá fazer. Dou, por isso, com gosto e sem mais delongas, a palavra à professora Susana Tavares da Silva, da Universidade de Coimbra, e à sua reflexão sobre as atividades de risco ou de perigo, em especial o regime jurídico dos medicamentos e dos alimentos. Muito obrigada. Bons dias. Eu quero começar também por, enfim, juntar-me dentro daquilo que é o mais justo, que é
fazer um agradecimento muito sincero e muito profundo à organização destes encontros luso-espanhóis, a quem os concebeu e a quem vai renovando a possibilidade de estarmos aqui, aos professores Meilán Gil, ao professor Freitas do Amaral, ao professor Meilán Gil, ao professor López Muniz e ao professor Fausto Quadros, a quem endereço um especial e carinhoso agradecimento por ter confiado também que eu poderia dizer alguma coisa de útil aqui hoje de manhã. Quero dizer também que estar neste painel é uma honra enorme, poder partilhar esta mesa de debate com o professor Fernando López Carrasco e com o professor Manuel Izquierdo, por tudo até e pela brilhante comunicação que já ouvimos, é obviamente uma honra enorme. E uma última palavra para, enfim, dizer que a senhora professora Maria da Glória é para mim alguém muito especial, alguém que eu encontro muitas vezes e sempre com um enorme proveito por tudo quanto aprendo dela e um enorme carinho pelo que compreendo que são estas relações académicas. E, portanto, e só por isso e pela amizade é que se compreende o que acabou de dizer, que era manifestamente excessivo em relação à minha pessoa. Sem querer tirar tempo, eu queria dizer o seguinte. Vou fazer uma proposta de abordagem ao tema um pouco diferente. Sendo isto um encontro de direito administrativo e tendo já por base, infelizmente ontem não pude estar e por perda minha, por tudo quanto já fui ouvindo também, e tendo já tido o privilégio de ter sido antecedida pela comunicação do professor Manuel Izquierdo, alguns aspectos vou, no fundo, deixar mais no escuro, mais para o texto escrito, e queria aqui propor a todos uma reflexão entre a ligação deste tema e os desafios que hoje enfrentamos, eu não diria só no direito administrativo, mas particularmente no direito administrativo, naquilo que se prende com o tema global deste encontro, que é o direito global, o direito internacional e, no fundo, a desterritorialização do direito e, eu diria mais, a desinstitucionalização estadual do direito, que é aquilo que me preocupa, em particular, nestes temas. Abaixo? Aqui, graças. Queria, num brevíssimo momento, dizer um pouco quais são os vários sentidos do direito transnacional e, no fundo, dizer que falar em direito transnacional não é verdadeiramente uma novidade. Desde a década de 60, que sabemos que há produção de efeitos ou extraterritoriais do direito. E isso acontece quer a nível dos regimes do direito internacional privado, quando se procura saber qual é o regime jurídico que vai proteger, por exemplo, a propriedade intelectual, e eu tenho que fazer uma escolha em relação ao ordenamento competente. Em relação ao direito internacional público, que fala das convenções transfronteiriças de acidentes industriais, e ficou-nos uma terceira categoria, outro tipo de regras que não se reconduzem a isto, ou seja, aquilo que não é nem direito internacional, nem direito internacional público, nem privado, e o grande problema é saber se ainda é direito de base estadual, e o problema é mesmo saber se ainda é direito. Porque eu diria que o direito europeu trouxe em certa medida uma banalização do direito transnacional. Já vimos aqui que foram-nos propostos duas áreas de especialização em relação àquilo que é, no fundo, a positivação do direito transnacional, os alimentos e os medicamentos, mas muito direito europeu tem posto os Estados à prova e diria mesmo a sua resiliência enquanto entidades públicas reguladoras do que deve ser uma ideia de interesse público. E nós já assistimos à contestação dos efeitos transnacionais do reconhecimento das qualificações de profissionais, de serviços,
transporte europeu de resíduos e também um tema que ultimamente me tem sido especialmente caro, que é a libertação de organismos geneticamente modificados no território, sobretudo pela circunstância, que é onde eu quero chegar, de como nós chegamos de uma solução em que o direito quase que se conforma a positivar o que veio de campos externos ao próprio direito, e isto deve-nos, como juristas, fazer refletir. Nesta evolução do direito transnacional, no fundo, o tópico da minha análise vai se centrar no último ponto, que é, fazendo uma comparação entre alimentos e medicamentos, eu estou um pouco mais tranquila na regulação dos medicamentos, porque eles ainda são uma regulação de legitimação que parte do Estado. Estou menos tranquila no direito dos alimentos, porque encontramos muita regulação que não parte do Estado. O professor Manuel Izquierdo já nos foi dando nota dos riscos da autorregulação, mas no direito dos alimentos esses riscos são muito, muito significativos. E eu propunha-me aqui ver convosco alguns casos onde, mais do que esse risco, nós encontramos perigos concretos e encontramos uma incapacidade do Estado em responder a esses perigos. E eu vejo aí, há pouco, a proposta de se desenvolver um esquema de garantias. Aqui começa, para mim, a dificuldade, que é, se eu não consigo territorializar este direito, como é que eu consigo territorializar um sistema de garantias? Porquê é que eu digo isto? Porque na regulação transnacional dos medicamentos, há aqui sempre uma base de legitimação que, apesar de tudo, vem dos Estados, concorre a Organização Mundial de Saúde, o Infarmed, a Agência Europeia do Medicamento, a União Europeia, e eu vou encontrar sempre aqui pontos de legitimação que, direta ou indiretamente, decorrem do Estado ainda, e da representação de elementos do Estado e da administração estadual. Se em última instância eu quiser procurar a legitimação deste direito, eu encontro-a onde encontramos toda a legitimação do direito, que é na sua base democrática. No direito dos alimentos, isto já não acontece. Eu tenho ainda uma regulação de base estadual, Organização Mundial de Comércio, a FAO, o Códex Alimentários, a União Europeia, e vou ter uma nova regulação transnacional totalmente autorregulada, mas com um impacto muito significativo a diferentes níveis, quer nos efeitos para terceiros, quer até nos efeitos para os próprios Estados, em relação aos quais os Estados não têm conseguido dar resposta. E porquê? Eu, se me permitem, faço uma análise mais breve do direito dos medicamentos para me centrar depois naquilo que é a mensagem fundamental. No direito dos medicamentos, eu poria talvez um contraponto entre domínios já conhecidos e um novo domínio que necessariamente tem de surgir e que está a suscitar polémica, sobretudo em Portugal. Não sei se em Espanha também acontece isto. Em Portugal, nos procedimentos, e eu permitam fazer apenas uma referência muito, muito breve, já foram aqui analisados pelo professor Manuel Izquierdo. Nós temos, portanto, as tais possibilidades de, dentro destes procedimentos, dentro das 4 modalidades, é centralizada, a União Europeia toma uma decisão com todos os problemas que existem na concepção que nós temos de um procedimento justo, o que tanto discutimos sobre um due processo no procedimento. Nestes procedimentos europeus há os tais aspectos que ficam para acordos de cavalheiros e que, em certa medida, consubstanciam uma redução de garantias. E, por outro lado, como também já foi aqui dito, um procedimento europeu não é para todas as farmacêuticas, um procedimento europeu não está ao alcance de uma pequena farmacêutica nacional. Um procedimento descentralizado é ainda mais complexo, porque implica o direito, mais uma vez aqui, e o direito europeu está muito centrado cada vez mais na teoria dos jogos, e o que acontece nestes procedimentos é uma forma, aliás, eu acho que não é só o direito, já vou mostrar aí, o próprio direito cada vez mais utiliza a teoria dos jogos para regulação.
Mas, no caso do procedimento descentralizado, eu vou, no fundo, olhar e vou fazer um shopping de quais são os países com procedimentos mais simples, países com procedimentos mais complexos, mais exigentes e, como já foi aqui dito, certamente que se eu quiser um procedimento descentralizado, provavelmente não vou começar por pedir na Alemanha, não é? Talvez comece por pedir na Roménia ou na Hungria, ou, enfim. E também os procedimentos que são colaborativos ou cooperativos e que têm uma demora enorme, porque nós aqui teremos que juntar, levámos tanto tempo a dizer que um procedimento justo tem que ter um tempo razoável e estes procedimentos estão muito longe de conseguir ter um tempo razoável. Andámos nós a trabalhar, e andou tantas pessoas que estão nesta sala, num código do procedimento administrativo que responda às dificuldades da duração do procedimento, com conferências procedimentais, com uma simplificação, e temos aqui procedimentos que são a negação completa de todo este movimento de simplificação. E, por último, dizer que mesmo os mecanismos de resolução de conflitos que aqui existem, no fundo chamando a União Europeia, representam quer para as partes envolvidas, quer para o próprio Estado, muitas vezes, uma perda significativa daquilo que é a sua autoridade de decisão. E o direito administrativo, pelo menos na nossa perspectiva, é um direito maioritariamente assente na autoridade. Quando nós retiramos a autoridade, nós estamos a colocar em causa a própria essência do direito administrativo. E no direito dos medicamentos, mas eu diria que, apesar de todas estas dificuldades, e por isso eu estou a passar tão rápido, perdoem-me até às vezes esta pressa que cria algumas lacunas que por vezes se tornam, mas o texto suprirá depois. Mas para dizer que, mesmo aqui, nós ainda estamos dentro dos problemas tradicionais do direito administrativo. Na farmacovigilância, em que temos procedimentos colaborativos e cooperativos entre todos os Estados, o que nós vamos encontrar é uma tal descentralização, uma tal forma, no fundo, difusa de obter informação, com resultados que podem chegar a atos administrativos gravosos para as empresas farmacêuticas, como ordens, proibições, recomendações até de não consumo, o tal soft law que, apesar de tudo, cria grandes responsabilidades e prejuízos para os destinatários, e que mesmo o sistema de farmacovigilância, já dentro do direito administrativo, tem dificuldade em responder e temos mais dificuldade em encontrar os atos, os momentos, o controle. Para quem se quer defender de uma ordem, por exemplo, de retirada de um medicamento ou de uma recomendação de não consumo de um medicamento, como é que o faz? Num sistema centralizado de informação de riscos de toma de um medicamento, em que se queixou um moldavo, se queixou um romeno, se queixou um finlandês, se queixou um húngaro, se queixou um português e, no fim, bem, afinal, o medicamento tem que ser retirado de todos os países. Há, de facto, o problema, e vou insistir nisso, o problema do risco é uma área onde o direito tem que atuar com especial cautela. E nós, neste momento, estamos a enfrentar, e todos vamos enfrentar isso, porque a escassez é uma realidade e o direito administrativo da escassez é uma realidade, que é o problema de saber qual é o papel das entidades administrativas na regulação dentro dos medicamentos, não só da segurança, mas também da regulação de mercado que, no nosso caso, a autoridade do medicamento exerce. Em Portugal, a autoridade do medicamento, que é o Infarmed, exerce 4 tipos de funções. É a autoridade de segurança do medicamento, é o regulador económico para o setor, é o regulador do mercado e é também hoje o responsável pelo bom funcionamento em termos económico-financeiros do setor. O que significa que produz recomendações baseadas em estudos científicos de switch, de bioequivalência, para que o Sistema Nacional de Saúde e para que os utentes do Sistema Nacional de Saúde possam ver reduzidos os seus custos do medicamento sem necessidade de reduzir o consumo de medicamentos. E aqui coloca-se um problema, tem-se colocado legitimação destas decisões, natureza jurídica destas decisões, soft law, uma vez mais, os efeitos que são efeitos muito significativos destas decisões em relação ao próprio Sistema Nacional de Saúde.
porque nós temos que fazer escolhas e a saúde é uma área de escolhas económicas e não é possível dar o melhor tratamento a todos, mas é possível dar um tratamento adequado a todos. E há aqui um papel que o Infarmed exerce a partir da regulação económico-financeira do medicamento que era necessário, mas que nos vai colocar vários problemas, entre eles também problemas que o direito às vezes tem dificuldade em responder, ou a resposta jurídica é, sob o ponto de vista pessoal, porque afeta diretamente as pessoas, particularmente cruel quando nós pensamos que se estão a dizer a certas pessoas que não há acesso a certos medicamentos, porque não é possível dar o tratamento da hepatite C a todos. É preciso escolher, há outros tratamentos que essas pessoas podem ter. E para que esta decisão possa ser tomada dentro de um Sistema Nacional de Saúde, há uma entidade que vai fazer esse estudo económico-terapêutico de custo, eficácia e custo-efetividade do medicamento. Mas, e aqui queria eu chegar, no direito dos alimentos nós temos problemas ainda maiores a que os Estados não estão a conseguir dar resposta. Se por um lado, e nas questões que também já em certa medida vimos na apresentação do professor Manuel Izquierdo, nós temos pontos que já estão assentes, ou seja, o comércio dos alimentos, é verdade que no comércio internacional o artigo 20º do GATT permite exceções em matéria de segurança alimentar. Já se sabe que as normas do Códex são orientações mais ou menos normalizadoras de alguns estándares, embora elas vão desde a segurança alimentar e limites de resíduos até orientações sobre a qualidade de uma banana, portanto há aqui normas ou orientações de impacto completamente distinto, e as tais metodologias e os tais códigos baseados até na forma como os astronautas deviam comer, que a NASA conseguiu espalhar para o mundo inteiro e que as agências de segurança alimentar e as autoridades de segurança alimentar vigiam. O que aparece, e este sim é um ponto que me tem preocupado especialmente no direito dos alimentos, é a incapacidade do Estado em lidar com os sistemas de rotulagem e certificação internacional privado. E naquele esquema que nós temos ali, dentro da regulação tradicional, é preciso ver, ponto 1, que o direito dos alimentos não é possível haver uma certificação de tudo o que comemos. Passámos de uma fase em que não havia certificação de nada daquilo que comíamos para uma ideia hoje de que tudo aquilo que eu vou comer, desde o início do dia até ao fim do dia, tem parâmetros de segurança e de qualidade garantidos. Isto não existe, mas o Estado quer nos dar a ilusão de que isto existe. E quando há problemas de segurança, quanto tempo é que eu ainda... 5 minutos. Sim. Vou abreviar. Depois ficam os casos e os casos serão analisados, mas eu não resisto a contar o caso das hormonas e do bife. Portanto, na Organização Mundial de Comércio, andámos muito tempo a discutir e o problema, muitas vezes, de se admitir no comércio internacional que há estándares de segurança, o problema depois é saber onde é que começa e acaba o standard de segurança e quem define o standard de segurança. E, portanto, todos os litígios que se vão formando na Organização Mundial de Comércio não chegam a uma solução jurídica como nós quereríamos, que é este é o nível de segurança. O que acontece é uma transação entre os Estados para tentar obter uma negociação de um standard de segurança. O que para um jurista, que certeza e que segurança é que eu tenho nestes standards de segurança? Mas pior do que isso é o caso e a incerteza e a insegurança jurídica. Eu se tivesse que ser agente económico e não tivesse que ser jurista, claramente fugiria hoje da produção agrícola e da produção alimentar. Primeiro porque são domínios hiperregulados, mas porque são domínios onde a hiperregulação traz insegurança e incerteza. O caso, talvez para mim que mais reflete o que vos quero dizer, é o caso do tratamento dos limites máximos de resíduos, no caso Pfizer, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Numa primeira instância, nós conseguimos ver
os ativistas todos contentes, porque havia uma proibição de comercialização, porque o princípio da precaução afinal existia, tinham-no conseguido encontrar, para logo a seguir o conseguirem perder. Porquê? Exatamente porque o princípio da precaução é um princípio excessivo para o direito. Eu digo porque, de facto, tomar decisões com base na incerteza, se são decisões que ainda por cima são prejudiciais, é muito difícil impor estes limites. E o Tribunal de Justiça, no fundo, em sede de recurso, veio dizer isso mesmo. Há um tempo para diminuir a incerteza científica e esse tempo não pode ser um tempo de bloqueio do conhecimento, porque para eu chegar da incerteza ao mínimo do conhecimento eu tenho que avançar. Se eu parar, eu não chego lá. É isto que está subjacente e, portanto, o princípio, eu diria que o início da morte do princípio da precaução começou aqui e há até um texto muito interessante que vem numa coletânea do juiz, agora está-me a falhar o nome, mas que do Tribunal de Justiça da União Europeia, em que ele nos fala exatamente da intranquilidade que um juiz tem, porque o princípio da precaução é um princípio dos académicos, não é um princípio dos magistrados. Quem anda nos tribunais não quer o princípio da precaução. É uma responsabilidade grande demais e acho que nós académicos não devemos fazer essa maldade a quem todos os dias tem que aplicar o direito. E vou saltar, portanto, estes outros casos que ainda são relativamente conhecidos. Não resisto a partilhar convosco a questão ali de um outro tema que neste momento em Portugal também é muito discutido e que tem a ver com o seguinte: os sistemas de autorregulação e os sistemas em que, como há pouco dizia o professor Manuel Izquierdo, se dá a responsabilidade aos privados, em que a norma coloca a responsabilidade nos privados, tem custos quase insustentáveis para um sistema público. Porque a responsabilidade fica nos privados, mas para eu assacar essa responsabilidade eu tenho que fiscalizar. E isto, neste momento, em Portugal, está a suscitar discussões enormes sobre quem paga e como se pagam os custos desta simplificação administrativa. Quando eu substituo o controlo administrativo prévio por um sistema de indicações, listas ainda é o mais fácil, embora não são autoexplicativas muitas vezes, mas por orientações. A pessoa sabe que ela pode escolher o material, pode determinar a altura, ela pode fazer isso tudo. Mas e quando vem a inspeção? E como é que isto se vai financiar? Vai-se financiar apenas com aqueles que não cumprem e, portanto, a partir de um sistema de contraordenações, que é tão querido ao meu colega de mesa? As contraordenações foram pensadas para isto, para financiar sistemas de fiscalização, de remoção de controlos jurídicos administrativos prévios? Será que este é o caminho? A simplificação administrativa é isto? Por outro lado, e agora apelo, não sei, mas enfim, eu como sou uma pessoa que nunca está tranquila e anda lá pelos tributários e pelos concessionários, pergunto, e se nós criarmos contribuições para isso? Foi o caminho que Portugal fez. Portugal criou contribuições para ajudar a sustentar este sistema de fiscalização, porque eu só posso ter um sistema deste se eu tiver um conjunto significativo de pessoas no terreno a verificar se as normas estão a ser cumpridas. E criámos a contribuição, a taxa de segurança alimentar mais. Mas o problema é quem é que vai pagar isto? Porque pagam os consumidores no fim do dia e os consumidores já pagam mais porque estes sistemas são mais caros, porque a segurança alimentar, a certificação, a rotulagem, tudo isto tem custos e ainda vão pagar os custos da fiscalização desse cumprimento? A quanto é que fica no fim do dia uma pera depois disto tudo? Ou então vamos tentar repercutir isto, como se tenta na taxa de segurança alimentar mais, exclusivamente sobre aqueles que na cadeia alimentar oferem os maiores lucros, que são os distribuidores e os comercializadores. Pois bem, isso é possível, mas eu pergunto como é que o jurista consegue impedir a repercussão económica. Nós conseguimos impedir a repercussão jurídica, dizemos lá, é suportada por eles e não pode ser repercutida juridicamente e economicamente. Como é que eu garanto que no preço da pera não vem a taxa de segurança alimentar mais? É difícil, até porque os nossos tribunais, eu não digo que é totalmente impossível, mas há um caminho enorme a fazer nos tribunais, que é deixarmos de ter apenas um tribunal que está, no fundo, pensado para controlar a legalidade de um imposto
e de um ato tributário e termos tribunais económicos. Se queremos isso, temos que passar a ter instâncias, chamem-se tribunais, órgãos de controle jurisdicional, tem que ter um processo justo, aquilo que nós apelamos do início de um Estado de Direito. Um processo justo, possibilidade de acesso, decisões que garantam segurança e controle destes elementos, porque é possível fazer esse controle junto destas entidades. Mas, para não me perder e poder chegar ao fim, queria dar-vos 2 exemplos do que para mim é o risco, e aqui eu não tenho sequer ainda ideias sobre como é que vamos combater isto. Aparecem, a nível global, movimentos no direito dos alimentos em que criam-se organizações não governamentais, que é sempre um indício de bondade, não é? Uma organização não governamental nunca existe para nos fazer mal, vem sempre para nos ajudar. E estas organizações não governamentais juntam grandes cadeias de supermercados, grandes comercializadores que nos fazem chegar à mesa produtos de qualidade, ou seja, concorrem com o sistema público de segurança alimentar e eles impõem regras que se juntam a todas as regras públicas que já existem para a produção dos alimentos. E estas regras, a mais contestada de todas é a Global Gap, em que os produtores se têm que ajustar. Já foi aqui dito que se as pequenas farmacêuticas não conseguem resistir aos processos de autorização para a introdução no mercado dos seus medicamentos com estes procedimentos europeus, os pequenos produtores agrícolas também não conseguem sobreviver a estes esquemas de autorregulação. E não vamos pensar que é apenas a Global Gap que atua entre a Europa e os Estados Unidos e que tem efeitos lá longe. Eu pergunto a todos se sabemos quem é que controla o programa Origens, por exemplo, da cadeia Sonai. Porque diz, compre aqui que tem um programa Origens, esta nossa carne é criada não sei quê. Mas e quantas pessoas são excluídas do mercado de venda dos alimentos por causa do programa Origens? E quem controlou o programa Origens? E a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária sabe alguma coisa sobre o programa Origens? Quantas famílias deixaram de comer porque o programa Origens quer dar de comer só a umas certas famílias? Portanto, os riscos associados à autorregulação e a estes modelos são tremendos. E só para dar um outro exemplo, que é o seguinte, porque é que eu acho que o Estado não tem grande capacidade? Porque nós temos, e este é um caso de estudo para quem se interessa por este problema, que é no fundo a desestatalização da regulação, em que a Unilever juntou-se com aquela organização não governamental de proteção dos animais por causa da captura sustentável do peixe. E muitos restaurantes, sobretudo restaurantes de referência, e muitas cadeias de hotéis, o que querem é colocar peixe com captura sustentável na mesa dos seus restaurantes e dos seus estabelecimentos. E a pergunta é, então, mas não há cotas internacionais de pesca? Não há tanta regra sobre a captura do peixe? Mas o que se conclui dos estudos que foram feitos em termos de eficácia é que este mecanismo de autorregulação faz muito mais pela garantia da segurança, no fundo, neste caso são efeitos ambientais, da captura sustentável do peixe, do que a regulação pública. E a pergunta é, isso significa que o Estado deve recuar e deixar espaço a estes mecanismos, tal princípio da subsidiariedade, ou isto significa que é verdade que há lugar para a autorregulação e para a regulação pública, mas só há lugar para as garantias a partir do Estado? E que essas garantias, num sistema internacional, são praticamente impossíveis de assegurar. Portanto, a pergunta e o grande desafio nos próximos anos para o direito transnacional é esta. O que é que o Estado pode fazer pelos seus cidadãos em defesa das suas posições vulneráveis? E não me estou a referir aos consumidores, estou-me a referir aos produtores. São esses hoje que precisam da produção do Estado. Muito obrigada a todos.